Para o esboço do diagrama fasorial, EF é tratado como uma referência angular. Com isso, tem-se a posição dos polos, pois a tensão interna está defasada 90 graus em relação ao fluxo dos polos que a geram. Com isso, define-se o eixo direto como sendo 90 graus defasado de EF e o eixo de quadratura em fase com este. Utilizando o método de eixo direto, podemos determinar a reatância síncrona. Para definir a reatância síncrona, basta utilizar o passo a passo a seguir. Primeiro, obter a tensão gerada interna EA para um determinado corrente de campo e determinar a corrente de curto-circuito IA para a mesma corrente de campo. São dois ensaios diferentes. No ensaio em vazio, não utilizamos carga e atingimos a velocidade síncrona. É um gráfico de tensão interna por corrente de campo que gera uma curva saturada. Para o ensaio em curto-circuito, os terminais são curto-circuitados e isso gera uma curva linear, não saturada, ao contrário do ensaio em vazio. Na imagem a seguir, podemos ver as características do circuito aberto, gerando a curva característica, saturada, e a característica de curto-circuito, com uma curva linear. As duas reatâncias são obtidas, uma na região linear e outra na região saturada. Na região linear, encontramos a reatância síncrona não saturada, que é uma relação entre a tensão obtida na linha de entreferro e a corrente de armadura obtida no ensaio do curto-circuito para o mesmo valor de corrente de campo. Isso serve para pequenos sinais, pois não ocorre a saturação do circuito. Já a reatância síncrona saturada, como o próprio nome já diz, ocorre na região de saturação. Ela utiliza uma relação entre a tensão nominal e a corrente de armadura, obtida do ensaio em curto-circuito para o mesmo valor de corrente de campo. A partir da análise gráfica realizada, podemos estabelecer algumas relações. A reatância síncrona insaturada trata da tensão de linha de entreferro sobre a corrente de campo determinada. Já a reatância síncrona saturada trata da tensão nominal dividida pela mesma corrente de campo determinada no ensaio em curto-circuito. Agora queremos saber por que a reatância síncrona determinada é de eixo direto e não de eixo em quadratura. Utilizando o procedimento experimental com eixo em quadratura, a gente pode obter sim a reatância síncrona. Porém, esse tipo de experimento apresenta muitas limitações práticas. A diferença de velocidade entre o rotor e o campo girante na armadura tem que ser bem pequena para que o resultado seja perceptível. No laboratório, há limitação para voltímetros e amperímetros com precisão não tão grande quanto necessária. Quando a diferença é muito pequena, a chance de sincronismo é muito alta, causando a perda do experimento e não determinação dos parâmetros de reatância síncrona.